Isso aí, seja muito bem-vinda, Milena da ArcelorMittal, para mais um episódio do Desafio D2C. Vamos falar de venda direta ao consumidor. Prazer, estou aqui com Obrigada, Rodrigo prazer. da Petina, Kleber da Neros e vamos bater um papo aqui. Bora. Milena, a gente já bateu papo com muita gente. O pessoal vai falar de e-commerce, marketplace, D2C, a gente fala com a Nike, a gente fala com um monte de gente. Quando a gente falou que ia bater um papo com a ArcelorMittal, o pessoal falou, nossa senhora, Arcelor. Conta pra gente um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho de quem é a Arcelor, porque nós não estamos falando às vezes de uma marca que está no consumidor todo dia, né? E conta um pouquinho dessa trajetória do D2C aí dentro da Arcelor. A Milena, a Arcelor em si, quem é e esse negócio do D2C dentro da Arcelor para nós. Seja muito bem-vinda de novo. Obrigada, Kleber, obrigada a todo mundo. É engraçado, né, quando você fala, vamos falar um pouquinho de Arcelor, porque não é tão óbvio assim, né? O termômetro que eu costumo usar, eu já passei por diversas empresas e eu costumo perguntar para minha mãe, eu tô indo trabalhar na empresa tal. Se ela fala, o que é isso? Eu já sei que eu vou precisar explicar para mais algumas pessoas, Perfeito, né? perfeito. Tanto que eu passei por empresas, falava B4B, uma das empresas por onde eu passei. O que é? Eu fiquei 5 anos, eu saí, ela ainda não falava o nome da empresa. E aí, quando eu fui mudar para uma empresa Samsung, ela falou, sim, agora sei. E aí, ArcelorMittal, a percepção é a mesma, né? Só que por outro motivo, porque ela é uma gigante, é uma global, né? Líder em aço no mundo, mas ela tem pouco conhecimento de marca ainda no Brasil. Muito por um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão do D2C, né, que é falar com o consumidor através de produtos ou através de marketing, ou o que quer que seja. E também pela história da chegada da Arcelor no Brasil, né, que foi uma chegada, como aconteceu em alguns outros países, por aquisição de empresas que já existiam aqui. Então, historicamente, nós tínhamos a empresa Belgo Mineira, né, que hoje ainda é detentora das tecnologias para BBA, né, para arames, farpados e pregos. E aí foi comprada pela Arcelor, que por sua vez foi comprada pelo Mittal, né? E aí se tornou ArcelorMittal aqui no Brasil. Então, é uma líder global, é uma indústria gigante, mas por diversas situações, como eu mencionei, não tem a marca tão conhecida. E aí isso responde parte das perguntas que a gente tem sobre por que a gente quer se relacionar com o consumidor, por que a gente quer fazer varejo e um pouco de todas as brincadeiras que eu já faço sobre esse tipo de pergunta, né? Algumas vêm num tom de muita curiosidade, outras num tom de brincadeira e vêm por todos os lados. Elas vêm de dentro de casa, de fora de casa. Me lembro bem que num dos primeiros eventos internos que nós tivemos, eu falei com algumas pessoas de dentro da empresa e as pessoas brincavam, peraí, dentro da empresa, vocês vão fazer e-commerce, vocês vão vender o quê? Vocês vão vender carrinho de brinquedo, vocês vão vender boneca? Porque aço não é, né, gente? Vocês estão brincando que vocês vão vender aço no e-commerce, né? Então, é muito comum para a gente receber essa brincadeira. E hoje, para mim, é uma delícia receber esse tipo de pergunta, de brincadeira. A gente comentou bastante também, já falei com várias pessoas esse ano. Nós estivemos na NRF, né, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York todos os anos, e nós estivemos lá em janeiro. Frio danado. Um frio danado, ainda prefiro lá no calor. Estávamos o meu gerente geral, como representante da rede, da Arcelor da distribuição, eu como representante do varejo e a Aline que trabalha comigo falando especificamente do digital. Junto com uma delegação e N varejistas. E aí, exatamente o que você falou. Sony, Raia Drogasil, Boticário, toda essa turma, né, bacana. E são pessoas que muitas vezes já foram anos anteriores, não é o primeiro ano, e se conhecem. Quando vem pessoas que estão indo pela primeira vez ou pessoas novas, eles vão abordar, né, interagir, fazer o network e tal. E aí as pessoas vinham e perguntavam, vocês são da onde e tal, né? A gente é da ArcelorMittal. Aí a pessoa, poxa, que legal, né?
bacana. Aí saía. Aí dava uns 10 minutos ou numa outra, né? Mas vem cá, ArcelorMittal, mas falando de varejo mesmo, a gente faz varejo na ArcelorMittal. Caramba, não imaginava isso, que bacana, né? Aí saía. Aí daqui a pouco voltava de novo. Precisava de umas... Preciso entender mais. Precisava de umas 3 voltas para começar, até para ter a abertura, né? Para fazer as perguntas que realmente queria fazer. Peraí, vocês têm uma loja física? Aí a gente, muitas vezes durante essa viagem, a gente abriu o Google, loja ArcelorMittal Osasco, loja ArcelorMittal Guarulhos, e mostrava a loja física para a pessoa, para ela entender que era uma loja como qualquer. Porque mesmo a gente falando, é uma loja física, a pessoa, sei lá, não conseguia tangibilizar aquilo. Então, dói, né? Porque você desbravar... É novo em todos os sentidos. E existe resistência em todas as direções, de dentro para fora, de fora para dentro, né? As internas, né? Que você tem que ficar renovando, né, essas questões consigo mesmo, como profissional. Mas com o tempo a gente foi fortalecendo essa clareza do quão isso é significante e de um potencial que a gente mal consegue mensurar ainda, que vai tornando as coisas um pouco mais tangíveis, um pouco mais seguras para a gente vender projetos, né? Eu estou na empresa há 1 ano e meio e posso dizer que em 1 ano e meio já conseguimos diversas coisas bacanas. Aproveitar, né, Rodrigo? Eu vou tentar matar a curiosidade também de quem está ouvindo a gente, né? Primeiro, que produtos são esses que estão indo para a loja, né? E qual que é o tamanho desse mix? Explica um pouquinho isso que está indo para a loja. Porque o pessoal fala de ArcelorMittal, vai pensar em aços planos, aí eu não sei nem como é que se refere ao produto de vocês, mas são grandes unidades, né? São grandes peças de aço, né? Como é que vai isso para uma loja? Que produto é esse? Explica um pouquinho dessa loja para a gente. E eu esqueci de te perguntar, quando você fala de uma empresa gigante, você está falando de uma empresa de quantos funcionários? Até para dar uma referência para o pessoal. No mundo, 18 mil. Perfeito. No mundo, 18 mil. No Brasil, não sei exatamente, mas posso... Depois dá uma olhadinha. Explica para nós essa loja física e depois explica um pouquinho para nós essa loja digital para gente. Bom, a nossa loja física, ela tem todos os tipos de produto. Então, você perguntou bem, né? Falou de aços planos, né? A estrutura da empresa ela é dividida por produtos, porque imagine que cada usina tem um equipamento, maquinário para produzir determinadas linhas de produtos. Então, nós temos uma presidência de aços longos, uma presidência de aços planos e tem uma empresa separada que é a Belgo. Né? Aços longos, imaginando, né? Os vergalhões, os perfis de cantoneira, algumas treliças, né? Então, quando você fala de aços, e aí você vê toda uma indústria, produtos muito direcionados para a construção civil. Perfeito. Originalmente. Perfeito. Quando você fala de aços planos, você fala mais fala das chapas, basicamente, você fala mais das indústrias, como automotivo, linha branca e tudo mais. E o Belgo trabalha a parte de pregos, de arames, de farpados, né? Então, dentro da loja, nós trabalhamos os 3 tipos de produtos. Então, a gente vende... Aí para falar disso, falamos um pouco do público, né? A gente atende o pequeno autoconstrutor, a gente atende um lajeiro, atendemos um serralheiro que faz uma janela, que faz um portão. Curiosamente, atendemos a um público de alguns artistas, escultores. Perfeito. Então, a gente trabalha todo esse perfil de produtos numa gama de aproximadamente 3 mil itens, falando de curva ABC, priorizando isso. E tudo ainda bastante embrionário, porque inteligência de abastecimentos apartada para varejo é recente, estoque virtual, né, dentro do mesmo espaço físico, mas um estoque virtual separado para você poder fazer leitura de curva ABC separada,
é muito novo, muito recente. Então, estamos aprendendo muito com todas essas inovações que a gente mesmo, algumas que a gente demanda e algumas que a gente até descobre durante o processo que a gente precisa desenvolver ou trabalhar. A gente fala muito do D2C digital, mas isso já é um D2C físico, né? Exato. Aí entra um pouquinho numa das dúvidas que a gente tem aqui, que eu acho que vai ser bem legal. Por que o D2C, seja ele físico ou seja digital? Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente aqui, por favor, Milena. É uma ótima pergunta. A ideia de ter um D2C físico tem muito a ver com você ter uma loja especializada em aço. Porque aonde normalmente você encontra esses produtos falando diretamente com o consumidor? Numa loja de material de construção e nos grandes home centers ou em algumas lojas especializadas, que nunca são lojas especializadas no segmento do aço, né? E por conta disso a gente identificou uma série de oportunidades, como uma venda consultiva, de você calcular utilização de material, otimizar a produção, né, desses pequenos empreendedores, você oferecer uma experiência mais adequada ao perfil desse público. Então imagine que você é um serralheiro, uma pessoa especializada em fazer portões. Olhando para o público aqui da nossa realidade, brasileiros, onde eles vão fazer isso? Num pequeno depósito, muitas vezes numa garagem grande, né? Até que o negócio cresça. São pessoas que não têm disponibilidade de espaço físico para estoque. Os equipamentos corretos. Que por sua vez precisam trabalhar basicamente com um estoque em um lugar que eles possam retirar, até mesmo fluxo de caixa, né? Então, crédito para essas pessoas é um problema. Então, uma loja especializada em aço pode prover esse tipo de benefícios que suporta o desenvolvimento de profissões e funções relacionadas ao consumo de aço que muitas vezes ficam a desejar em outras lojas por trabalharem com outros segmentos e não trabalharem com isso em exclusividade. No fundo, tem um aprendizado muito grande, né? Você acaba também, além de atendendo, entendendo também muito mais desse público e às vezes até ajudando a própria rede de varejo, né, Rodrigo? Você acaba, na verdade, empurrando todo o sistema, né? Não só a venda direta, mas também a venda indireta, né? Você acaba aprendendo a pegar... Você pode ir comigo em algumas reuniões para você me ajudar a vender essa ideia, porque é exatamente isso, né? A gente empurra o negócio como um todo. Todo profissional que melhor compreendido e melhor servido relacionar esse benefício à marca ArcelorMittal favorece a minha rede de distribuição, favorece os meus distribuidores independentes, favorece os home centers e lojas de material de construção que eu atendo e fornece e apoia a cadeia como um todo. Perfeito. Né? Então, a gente enfrenta às vezes alguns questionamentos nesse sentido, mas para a empresa o não conflito é muito claro. É uma questão da clareza da estratégia, da clareza das políticas de preço, né? Que você precisa manter a cadeia saudável em termos de precificação, mas como estratégia macro do negócio e da marca faz todo sentido. Aliás, não faria se não fosse uma tendência, né? Não só a ArcelorMittal, como diversas indústrias estão enxergando isso como uma oportunidade de fazer marca, de fazer relacionamento, de saber como se relacionar com o seu próprio consumidor. Às vezes, quando você coloca camadas até chegar ao consumidor, o que volta para você sob o perfil que você está buscando não é puro, né? Então, é uma ótima relação. E, Milena, você falou sobre uma venda consultiva, né, da loja física. E como que vocês conseguem fazer essa venda consultiva ou como que vocês fazem essa venda no online? A venda consultiva na loja, né? Então todos os nossos vendedores e supervisores, eles passam por diversos treinamentos e pílulas e atualizações muito frequentes. Nós temos, imagine que o time de engenharia da ArcelorMittal, às vezes você vai conversar com uma pessoa que está trabalhando pontualmente na área de processos, mas é um engenheiro, né? Toda uma empresa formada por profissionais relacionados a essa área. Então, a gente fornece consultoria e treinamentos interno para os nossos funcionários, para eles se capacitarem cada vez mais. Então, assim, a gente consegue habilitar cada vez mais conhecimento e transferir esse conhecimento para a ponta,
né? Já no digital, no e-commerce, o consultivo da venda fica mais complexo, né? Então, não existia até 2 anos atrás o e-commerce para a gente. Então, a gente ainda está desenvolvendo muitas coisas, inclusive pontos que você mencionou, Kleber, como trabalhar produtos exclusivos para o nosso digital. Porque muitos produtos que foram desenvolvidos para atender a indústria são vendidos em embalagens com quantidades enormes, ou não são vendidos embalados, são vendidos em feixes, como é o caso do vergalhão, né? Então, a gente, ainda acompanhado a tudo isso, tem um desenvolvimento de portfólio de produtos que cheguem ao consumidor de uma maneira mais fácil. Tivemos, por exemplo, que para o marketplace e até para o nosso e-commerce, desenvolver uma embalagem específica, que não existia até então, para transporte dos nossos farpados, para garantir as seguranças. Porque até então as nossas transportadoras habituadas a lidar com esses produtos fariam tranquilamente. Quando a gente começou a trabalhar transportadoras de menores portes, né, veículos de menor porte, e o próprio marketplace, né, nem todo mundo está apto a trabalhar com isso. Não, para você colocar esse produto aqui, você vai precisar me entregar ele em tais condições. E aí a gente foi desenvolvendo formas de fazer esse produto chegar via outros canais. A gente estava batendo um papo aqui. Fala, Rodrigo, desculpa. A pergunta que eu ia colocar agora é não só em relação à embalagem, mas também à quantidade do produto, né? Acredito que para conseguir vender no online, teve que fazer uma embalagem mais compacta, né? Um rolo menor de arame. Como foi essa adaptação? Sim, está em andamento produtos que a gente já conseguiu desenvolver, produtos que ainda não conseguimos desenvolver. Por exemplo, hoje a gente tem o padrão do vergalhão normal, aquele que todos conhecemos, é de 12 metros, né? Então, imagine que ele é muito direcionado para a construção de grande porte, né? E alguns autoconstrutores mais experientes. Então, nós desenvolvemos para o e-commerce não só para todo tipo de profissional, mas também para facilitar o last mile, a logística, em exclusividade um vergalhão de 6 metros. Então, a gente demandou na usina que esse produto fosse desenvolvido para trabalhar o vergalhão de 6 metros, especificamente para o canal e-commerce. Produto pequenininho, né? 6 metros fora. Imagine. Então, assim, a gente teve que desenhar um portfólio que a gente pudesse atender o last mile pelos correios, que são produtos até 30 quilos e com uma metragem específica. Portfólio que vão para transportes em caminhões VUC, como os vergalhões menores. Então, a gente está modulando negócios para alcançar esferas maiores das oportunidades que se encontram. E esse é o meu ponto, tá? A gente estava conversando num outro episódio atrás, conversando com o pessoal. Você começa a ter dados sobre produtos que cabem e não cabem, você passa a ter dados sobre com os tipos de produto, tipos de consumidores diferentes, mas além do dado, você começa a capturar uma inteligência dentro da empresa em como operar esse mercado que às vezes estava desperdiçado. E ao operar esse mercado, você também ajuda o pessoal do B2B, eventualmente, a explorar mercados que estavam largados lá, cara. Opa, saiu um produto aqui, brinquei agora, né? Um produto pequeno, né? De 6 metros de... Mas, talvez esse produto possa ser entregue em regiões mais remotas do país, que antes aquela de 12 metros não conseguiria, e todo mundo acaba ganhando com esse processo. Sim, além de existir uma outra gama completamente enorme de veículos que podem transportar o vergalhão de 6 metros e não podem transportar o de 12, que faz com que o alcance seja maior, o prazo de entrega seja menor, né? Então, imagina que somos uma indústria que, quando você fala de atender grandes construtoras ou indústrias automotivas, lenha branca e tudo mais, você fala de uma programação de compras, então... longo prazo. Então, nossa logística, por exemplo, até pouco tempo era medida apenas por SLA, que é o prazo de atendimento. Então, se num mês o prazo médio de entrega foi 7 dias e no mês seguinte o prazo médio de entrega foi 6 dias, sucesso, todo mundo aplaudido. E para o cliente... Pouco importa se foram 7 ou se foram 6 dias. Se ele combinou, na hora que ele comprou, que ele ia receber dia 14 de dezembro... Perfeito. A entrega é 14 de dezembro. Independente se a entrega 14 de dezembro eram 22 dias ou eram 3 dias. Perfeito. Né? Então, quando eu falei no começo do nosso papo sobre resistências internas... foi de uma enormidade de resistências internas, como esse, por exemplo, né? Como é que você pega uma operação que tinha um KPI e que trabalhou por
décadas para desenvolver melhor performance nesse KPI, que agora ele vai precisar aprender a olhar a logística com outro KPI, trabalhar com outros veículos, falar de entregas em 24 horas, né? Porque aí a gente ficou viciado com isso, né? Desde a pandemia, a gente tem esse negócio de entregar no mesmo dia, entregar em 24 horas que... Ficou longe, né? Ficou longe. Então, E ser criticado por isso, porque a relação no digital, ela é online e quente, né? Você perder um prazo de entrega, atender mal um cliente, imediatamente ele faz a ponderação dele, que vai subir para canais que independem da tua atuação, né? Vai subir um Google, vai subir um site de reclamação oficial, e aquilo ali é imediato e quente, né? Quando você tem uma indústria, a pessoa vai falar com o key account, essa informação vai chegar internamente, ela vai ser desenvolvida e tratada no longo prazo. No e-commerce não tem isso. Então, são N formas novas de se relacionar comercialmente com o mercado que a empresa desconhecia. Descobrindo novos mercados, descobrindo novos produtos e descobrindo novas formas de consumir esse produto, né? Isso. Eu acho que esse aprendizado é que é o grande lance da história, né, Rodrigo? Sim, exato. E você comentou sobre o Marketplace, vocês estão utilizando a logística do Marketplace? Vocês utilizam só a logística de vocês? Como é que está essa parte logística? Utilizamos a logística do Marketplace e estamos em processo piloto agora de trabalhar o fulfillment. Legal. O full do Mercado Livre. Do Mercado Livre. O full do Mercado Livre. Isso aí está falando de... É só para entender, você está falando de prego, de arame farpado... Ainda estamos falando de uma gama de produtos reduzida, mas estamos falando de farpados, estamos falando de pregos, estamos falando de alguns outros produtos. E essas são as pontas que amarram essa questão da gente falar, entender que está indo no caminho certo, apesar de toda a resistência, né? Esta é a primeira empresa, esse é o primeiro tipo de indústria de produtos desse porte e desse perfil que o Mercado Livre trabalha em fulfillment. Eles abordaram vocês ou vocês abordaram eles? Como é que foi isso? Me lembra. A gente já trabalhava o Marketplace, né? E a gente abordou eles para falar do full, né? E a princípio houve resistência, né? Não é resistência, mas houve... Desconfiança. Houve dúvidas de como fazer, né? Eu acho que se você escuta, né, vários benchmarks do Mercado Livre, as pessoas que falam em nome do Mercado Livre sempre com uma mente muito aberta e muito inovadora, então apesar do apetite para inovação, caramba, como que eu faço isso? Exato, até para eles. Então a gente fala, caramba, vamos fazer uma coisa que nunca foi feita, né? E desenvolvimento de embalagens, desenvolvimento de parcerias, internamente explicar para o nosso time como é que você atribui, né? Porque o fulfillment do Mercado Livre, não sei se todo mundo, né, sabe, o Mercado Livre emite a sua nota fiscal. Então você concede para uma empresa terceira a emissão da sua nota. Para uma multinacional é muito fácil fazer isso, né? Imagine, só não foi para Luxemburgo. Se foi para Luxemburgo eu não sei, mas é possível que tenha ido até Luxemburgo para alguém assinar, mas... então foi um projeto que foi desenvolvido e a Aline que trabalha comigo, toda vez que a gente fala, nossa, mais de um ano para desenvolver, ela interrompe e diz assim... 2 anos e 3 meses. Não basta dizer mais de um ano, 2 anos e 3 meses. Então, assim, é um trabalho de certificação, de você garantir que você está operando uma questão que... o Brasil, ele é referência no mundo para ArcelorMittal em segurança. Não sabia. É benchmark para o mundo em segurança. Então, toda vez que a gente abre uma reunião com mais de 20 pessoas participando, é obrigatório falar de regras de segurança antes de começar a reunião. A gente tem uma reunião semanal comercial, toda semana essa reunião é aberta
com uma pessoa falando sobre uma das regras de segurança e falando de exemplos do seu dia a dia em que ter usado aquela regra de segurança corretamente facilitou, ou que por mais que tivesse se usando todas as regras de segurança, ainda assim a gente não conseguiu evitar um pequeno incidente, coisas do tipo. Então, assim, segurança é uma palavra máxima. Imagine que a gente viveu a aprovação de orçamento do ano passado para esse ano. E foi uma espremeção total, porque já se imaginava que esse ano não ia ser como, né, a pandemia veio trazendo alguns resultados muito positivos e fortes, e esse ano a gente sabia que não ia ser tão fácil. Perfeito. Os orçamentos foram todos muito espremidos, exceto um. Digital. Segurança. Segurança, claro. Segurança. Então, assim, é premissa, né? Então, imagine que falar sobre terceiros manipulando, mobilizando seus produtos, emissão de nota fiscal por um terceiro. Tudo isso foram barreiras gigantes que nós precisamos, né, não derrubar, mas reconstruir, né? Então trazer as pessoas, desenvolver, trazer as pessoas para o lado, fazer todas as perguntas, aquela, sabe, essa pergunta, essa resistência, ela sobrevive ao quinto porquê, né? Mas por quê? Aí a pessoa explica, tá, mas por quê? Aí você vai fazendo 5 porquês, né? Se a pessoa desarmou, aí você consegue começar a conversa. Mas foram 2 anos e 3 meses para um fulfillment, né? Vivemos experiência de uma modelagem de franquia que não funcionou muito bem. Que era para loja física. Que era uma loja física de um outro investidor, e agora a gente remodelou, estamos fazendo lojas parceiras que são com distribuidores associados da ArcelorMittal. Perfeito. E já esse novo modelo está indo muito bem. Então, assim, a gente está modelando formas de nos relacionarmos D2C, prevendo a nossa rede de distribuição, prevendo uma ampliação escalável a nível nacional, acelerada, sustentável do ponto de vista de rentabilidade, o que não é óbvio porque commodity como o aço é na terceira casa dos centavos às vezes, né? Perfeito. E precisa ser rentável. E que traga para a gente outros benefícios além dessa rentabilidade, né? Como a própria percepção de marca por parte do cliente. A rentabilidade é um pré-requisito, mas não para aí. Não para aí, exato. Eu acho que o ponto tem que ser rentável, mas tem que entregar mais do que isso, né? Isso. Porque, como falamos também, né? Existe a questão de, por mais que a gente não entenda que isso prejudique nenhuma outra operação de varejo dos nossos home centers, loja de material de construção ou dos nossos próprios distribuidores, temos convicção que não. Mas essa resistência, ela existe, essa conversa, ela é necessária, né? Então, precisa ser mais do que sobre rentabilidade. A gente comentou aqui muito, né, Rodrigo, em outras ocasiões, a gente bateu muito papo, né? O mix da Arcelor hoje, se você fosse colocar o mix de produtos hoje com potencial para esse tipo de loja, quantos itens teria? É muito difícil mensurar, Kleber, porque, por exemplo, imagina o vergalhão. Você sabe o que é aquele vergalhão. Sim. Quantos daqueles você imagina que tenha? Não tem noção. Você está falando só do vergalhão, mas ele tem 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Aí a chapa. Tem a chapa X, a chapa Y, a chapa Z. Aí o prego. Tem o prego que é para madeira, prego que é para concreto, prego que é com cabeça, prego que é sem cabeça. Então, assim, quando você fala, eu vou ter só farpados, vergalhão, prego e chapa. Você já está falando de um universo. E aí o meu ponto era esse, né? A gente estava conversando com o pessoal, às vezes você tem um mix muito bacana e às vezes aquele mix, pela falta daquele mix no varejo, às vezes o prestador de serviço não tem acesso ao produto adequado. Então essa retroalimentação entre o físico e o digital é que é muito bonita, né? Porque, poxa, você começa a ver um produto, putz, eu fui na loja, esse produto aqui não tem na loja, eu precisava de um vergalhão mais fino, só tinha aquele mais grosso e acabei, tem isso aqui, vou lá na loja. Cara, eu quero esse diâmetro aqui. Esse diâmetro não tem. Eu falei, não, tem, aqui no digital. Então, esse ecossistema é que gera, na verdade, a grande dinâmica do negócio. Né? Vou dar um outro exemplo. A gente pode ir a uma loja de material de construção como fornecedores e falar, olha, bacana para você é ter o vergalhão de 6, de 10 e de 12. Aí ele fala, não, quero só o de 8. Perfeito. Por quê? Porque eu não vendo. Porque não gira. Porque eu não vendo. Aí, ele pode ter razão,
e ele também tem um estoque limitado, mas ele pode ter uma demanda que ele não está atendendo ali, que se eu ponho uma loja e falo, amigo, você sabia que esse tipo de profissional aqui só busca o 6mm? A próxima vez que eu for chegar com ele para negociar, eu vou falar, Fulano, olha, tô vendendo. Ponha. Perfeito. Ponha. E eu tô melhorando o negócio dele. É sobre isso que a gente fala, sobre retroalimentar. Perfeito, né? perfeito. Então, a gente sempre fala sobre prazo de entrega, e aí logística é sempre um problema, a gente sempre parte do princípio que o cliente quer para ontem. E hoje a gente realiza vendas através do nosso e-commerce com prazos que a gente fala, não, esse cliente não se dispôs a aceitar 20 dias de prazo de entrega. Sim, ele se dispôs. O que será que naquela dinâmica daquela localidade está contemplado que habilita isso? Né? Muitas vezes... Ele está distante de um ponto de venda físico, teria que fazer uma viagem para buscar, ia ficar muito pior. 21 dias ficou ótimo. Ficou ótimo, vai chegar um carrinho do Correios lá para ele, bonitinho aquele furgãozinho, ele vai achar o máximo. Sim, né? sim. E aí junto com isso, quando a gente fala de varejo, que é a minha área, além da questão... dessa cadeia, ainda tem os benefícios que o varejo, em geral, agrega pro lojista, pro consumidor, né? Então, desenvolvemos um projeto muito bacana de crédito para pessoa física, que a gente vai entregar para as nossas lojas próprias e para as lojas de material de construção, possibilitando que a pessoa física que vá até uma loja de material de construção obtenha crédito imediato para comprar todo o tipo de material que está sendo vendido naquela loja de material de construção, e não apenas o meu. Então, eu estou habilitando um crédito de pessoa física, parcelado em até 6 vezes, para uma pessoa que não tem esse crédito. Ou que, para ter esse crédito dentro de um grande home center, está sujeito a outros critérios, outras taxas e tudo mais. E isso não favorece o pequeno lojista do material de construção, não chega para ele. Então, tem uma série de produtos e serviços que a gente agrega ainda como varejo, programa de fidelidade para as lojas de material de construção, a gente entrega mídias cooperadas com os home centers, promotores fisicamente nos home centers para apoiar os vendedores do home centers a fazer uma venda cada vez mais consultiva. Então, tem uma série de serviços de varejo que a gente agrega, mesmo não estando presencialmente naquela loja, como um home center, por exemplo, e que facilita a venda para esse consumidor final. E isso traz de volta para a gente, de novo naquele ponto, a relação com a marca. Imagina, como é que eu ponho marca num vergalhão? Quem olha a marca de um vergalhão? Qual é a chance... Fica enterrada no concreto, ninguém Exato. vê. Qual é a chance de alguém chegar numa loja de consumo, qualquer que seja, e falar, eu quero um vergalhão ArcelorMittal? Há alguns anos, algumas décadas atrás, diriam a mesma coisa sobre cimento, diriam a mesma coisa sobre tubos e conexões, e benchmarks foram realizados. Então, assim, faremos também. Já foi feito, faremos também. Né? Estamos fazendo também. Então, vários pontos que nos dão essa credibilidade. E o Mercado Livre ajuda nessas coisas, né, Rodrigo? O que tem de facilitador dentro do Mercado Livre para poder... E você aprender também com isso, né, Milena? Sim, o sistema do Mercado Livre ajuda demais, né? Aí a gente falou de marketplace hoje, vocês estão em quais marketplaces? Por enquanto, Mercado Livre e Shopee. Ah, tá. Vocês não entraram tipo na Leroy, porque é uma loja segmentada. A gente atende a Leroy Merlin, mas a gente atende como venda indireta. Eu forneço para a Leroy Merlin e a Leroy Merlin vende. E aí as condições para eles são diferentes do que a que eu coloco. A minha venda direta para o consumidor, ela tem o preço mais alto de toda a minha cadeia, porque eu não posso prejudicar a cadeia em termos de política de preço. Então, a minha venda direta para o consumidor, ela tem a minha política de preços mais alta para não conflitar. Não é nem o mesmo preço, é mais alta mesmo. Mais alta. Entendi. E não vende nada, vende? Quase nada, imagina. O ponto é exatamente esse. Eu tento explicar para as pessoas que a combinação de preço, frete e prazo encontra o consumidor onde você nunca imaginou que ele ia estar. Exato. Esse é o ponto crítico. Então o pessoal fica morrendo de medo. Pô, vou praticar o preço um pouquinho mais alto, não vai vender. Cara, vai, porque na somatória... Em árvores de decisão de compra que você jamais suporia. Perfeito. Aonde preço e prazo não estão no topo da lista. Perfeito. Né? Perfeito. E até mesmo para lojas de material de construção. Encontramos alguns empresários, proprietários de lojas de material de construção que falam, eu não pago necessariamente o menor preço. Perfeito.
Aqui para mim funciona. Se eu disser que se você disser que chega tal dia, chega tal dia. Se eu disser que não vou comprar muito porque eu não tenho condição de pôr o meu estoque tão cheio, você vai se disponibilizar a entregar lotes menores. Você vai vir aqui de vez em quando, uma vez a cada 2 meses. Eu tenho rotatividade do meu time. Você vai dar uma reforçada nos conceitos do meu time para que eles vendam melhor. Então, assim, são coisas que estão em prioridade para alguns grupos de revendedores e de consumidores, né? Então, é o que você falou. A gente, muitas vezes, quando a gente entra em uma reunião com pessoas que pouco tiveram interação com a nossa área e fala qual é o volume de pedidos que a gente gera no nosso e-commerce por mês, qual é e numa indústria... Se assustam. Se assustam. Perfeito. Se assustam. Perfeito. Eu mesmo tomei um susto. Falei, nossa senhora, tá vendendo pra caramba. E o pessoal fala assim, poxa, mas como é que pode alguém comprar no digital algo que é eventualmente pouco usual de eu comprar no digital? A resposta é mais simples. Eu não achei. Sim. Eu não achei em outro lugar. Existe uma série de prestadores de serviços espalhados pelo país que às vezes não tem acesso a um distribuidor da Arcelor. Então o digital vai completando essa cadeia para que você possa atingir esse cara e esse se transforme num cliente. Né? E mais do que isso, né, Kleber? Acho que a jornada de nós todos como consumidor, ela mudou muito direcionada para a questão do digital, né? Muitas vezes quando você tem uma dúvida sobre alguma coisa, antes você perguntava para alguém, né? Você não pergunta mais nada para ninguém. É review na hora. É na hora. Não, assim, eu quero saber qual é o melhor livro para falar sobre o guia do estudante, tal. Aí você primeiro pesquisa. E aí, imagina que os produtos de aço, eles são produtos específicos, que demandam ali um conhecimento. O que a pessoa faz? Mesmo às vezes antes de ir até uma loja comprar, ela pesquisa. Quando ela pesquisa e descobre que ali mesmo já está à venda, perfeito, para ela vai falar, caramba, eu posso já resolver aqui mesmo, sentadinho? Que eu já tenho especificação. Que eu já tenho especificação, já li o que precisa e eu já linkei com uma venda. Perfeito. Por que eu vou sair daqui, catar um carro, manipular esse tipo de produto? Não era aqui que eu ia entregar, não é na minha casa que eu vou entregar, é lá na obra que eu estou fazendo lá da Casa da Praia. Então, assim, existe esse novo consumidor, né? Existe esse... Eu até brinco que o consumidor é até o mesmo, mas ele mudou a forma com que ele compra. E nem é novo mais, né, gente? Não é novo. A gente... Poxa, quando você para e olha, você fala... Já tivemos na indústria, né? Na indústria da construção, benchmarks há décadas atrás, como eu mencionei agora há pouco. Na indústria branca, sempre foi um paradigma vender geladeiras, máquinas, né, grandes no e-commerce. Hoje em dia, meu sogro tem 81, fez 81, ela faz 81 amanhã. Tem até que lembrar disso. Hoje é aniversário dele. Então tem que mandar depois um parabéns para ele. Meu sogro é um pequeno construtor e o que você descreveu é a realidade desse ambiente que a gente vive. Antigamente, para ele comprar alguma coisa para a construtora dele, ele só tinha um caminho. Ele tinha que ir ao material de depósito, material de construção mais perto da obra. Ah, mas cara, tem outra saída? Antigamente não tinha. Hoje às vezes estou de férias em casa, de férias na praia, faltou algum produto. O cara da obra falou, parei a obra aqui. Acabou. Calculamos errado. Isso aí. O danado ainda fala, né? Eu mesmo calculei errado, agora a sua obra parou, resolve aí. Isso aí. E quanto custa isso? Quanto custa você resolver esse problema? Putz, vale dinheiro pra caramba. Uma obra parada, mão de obra parada. Então, essas jornadas de consumo, essas maneiras de usar, é que a indústria vai se aproveitar no D2C, encontrando esses novos caminhos, que não obrigatoriamente ela vai se aproveitar dela. Pode ensinar isso para um representante, para um distribuidor, mas esse aprendizado é uma responsabilidade da indústria, porque se ela não tomar a frente, ela pode acabar sendo encontrando um concorrente que explorou isso melhor. E talvez não tenha nem o melhor produto. Então, esse aprendizado é que é a essência do D2C. Você concorda, Rodrigo? Sim, total. Eu ia até perguntar se teve o caminho inverso, né? Vocês desenvolveram um produto para conseguir atingir o consumidor final e esse produto ele está disponibilizado no mercado para outros revendedores online, por exemplo? Não? Ainda não. Ainda não chegamos nesse ponto. Rodrigo, estamos, assim, talvez nem engatinhando ainda. A gente realmente olha para o mercado com bastante apetite.
E como a ArcelorMittal, ela entrou no Brasil através de uma rede de distribuidores que não são todos próprios, eles têm distribuidores, né, que são empresários independentes, tudo que a gente desenha precisa contemplar essa rede. Então é tudo desenhado com muita estratégia, com muito cuidado, para poder contemplar toda essa rede. Então, há pouco tempo nós estamos começando com as nossas lojas e parte disso também é sobre isso. As nossas lojas próprias também são piloto para N tecnologias e inovações que a gente vai implementar junto aos nossos parceiros. Então, assim, se vamos errar, erramos dentro de casa e depois a gente faz o rollout para os parceiros, né? Estamos fazendo com as nossas lojas agora e depois faremos com os nossos parceiros. Toda loja física passa a ser uma doca do meu e-commerce para retirada e para entrega, que é o que naturalmente já acontece para outros players de varejo mais experientes e que trabalham com produtos até mais simples para se fazer, né, do que nós. Então, são tantas oportunidades ainda pela frente, né, e tantos erros que a gente ainda sabe que vai cometer, que é bastante... É uma delícia estar fazendo parte, é uma delícia mesmo. A gente às vezes para em alguns momentos de impasse, de que a gente acha que a gente, né, bateu e vai ter que voltar, recuar uns passos, a gente olha para o lado e fala, não, gente, o que a gente está fazendo aqui é muito legal. É novo. É muito legal. Vamos. Não desanima não, porque é muito legal. O time hoje, como é que ele tá, Milena? Só pra gente entender, como é que tá a organização do time hoje? Tá tudo centralizado? Tá em home office? Como é que vocês se organizam hoje para poder trabalhar hoje? Nosso time tem um analista para cada canal, então são 8, 9 pessoas no time, diretamente comigo, que estamos ali... oscilando entre o home e o presencial, mas caminhando muito mais para o presencial. É uma diretriz mundial, né? Veio de Luxemburgo, a geração Z que lute, porque a gente está muito acostumado com isso e em algum momento a gente se adequa, mas olha, trazer mais gente nova para esse mercado vai ficar cada vez mais difícil. Ou eles cedem ou a gente cede, eu não sei como é que vai ficar isso no futuro. Mas como a gente tem, e aí a gente tem as nossas lojas, né? Então a gente tem dinâmica presencial de loja também, né? Muitas vezes a gente se encontra nas lojas para fazer reuniões, para fazer checagem de pilotos que a gente está rodando, então é muito dinâmico, né? Eu posso estar em Belo Horizonte, lá na sede de BH, eu posso estar numa loja, daqui 2 semanas eu devo estar na inauguração de uma loja parceira em Caruaru, então a gente está em Osasco, ou na sede em Diadema, na Alameda Santos, então a gente fica, costumo dizer que a gente fica pirulitando, mas fora isso a gente tem o time das lojas, né, que são aproximadamente 50, 60 pessoas entre supervisores, vendedores, que cuidam das lojas próprias e que estão dentro dessa estrutura também. Legal. Desafiador. Uma delícia. Mais algum ponto aí, Igor? Acho que é isso. Último ponto, né? Em relação à representatividade entre site próprio e marketplace. 60-40 para o marketplace. Por enquanto. Com o full, a gente tem... aumentar, né? É muito. Porque o last mile não é óbvio, né? Fazer a logística não é óbvio. Sim. E... já tivemos, né, estudamos muitos benchmarks. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa embasar muito, estudamos muitos benchmarks de fulfillment de empresa que quintuplicaram de tamanho, né? Então, a gente imagina que o fulfillment e o marketplace vão superar o nosso B2C em breve, até que trabalhemos também inovações dentro do nosso B2C, que também vão... É sobre isso, né? A gente ainda está muito distante do potencial. A gente ainda não sabe exatamente o potencial, só sabemos que estamos muito distante deles ainda. Tanto para um quanto para outro. Então, estamos... desenvolvendo a marca, com um bom estoque, com um bom parceiro, com gente competente dentro de casa... O que o Mercado Livre e outros canais vão proporcionar é atender consumidores que nunca antes tinham sido alcançados. Exato, então, essa possibilidade aumenta demais. E o time é muito fera, muito fera. A gente brinca que a gente é uma startup dentro da empresa, né? Porque tudo que a gente faz é piloto, prova, paga... cresce, piloto, prova, paga, e a gente fica como se a gente fosse um laboratório ali dentro, e aí a galera tem que ser muito resiliente, rápida, então o time é muito bom. É isso. Milena,
Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversa super curiosa. Falando a gente teve uma oportunidade legal de aumentar um pouco o foco, falar do D2C físico e também digital, então eu acho que foi super legal. Isso acontece também em várias indústrias. Em nome da Neros, eu agradeço aí também a oportunidade, né? Queria aproveitar aqui e já passar a palavra para você, para o agradecimento e para a sua propaganda. Fala aí qual que é o site da loja, fala aí qual que é o seu LinkedIn, seu Instagram. Vou falar em nome da empresa, né? Então, procurem Google Loja ArcelorMittal. Temos Osasco, Guarulhos, Aricanduva, Mogi, Salvador, Recife. Vai, visite, que a equipe de loja é incrível. Sempre tem um acolhimento, sempre tem muito conhecimento para compartilhar. As lojas físicas estão esperando por mais clientes sempre. Nosso digital, busque no Google Nossa Loja ArcelorMittal, que estará lá com produtos incríveis, com entregas a partir de 48 horas, assim como qualquer outro produtinho que você possa comprar, um batom, uma comidinha, chega rapidinho igual e não deixa a sua obra parar. E nos aguardem que vem mais por aí. Tem Instagram, tem LinkedIn? Milena Carrion. Beleza. Muito bom, obrigado. Obrigada, Rodrigo. E para acompanhar também as redes da Petina, Instagram Petina Soluções, LinkedIn Petina Soluções e o meu é Rodrigo Garcia. Para Neros é só procurar Neros, LinkedIn, Instagram e YouTube. Estamos lá direto, tá bom? NERUS. Obrigado. Super obrigada. Muito obrigado pela presença, Kleber. tá, Obrigada, gente? gente.